Então, quero agradecer a presença de todos vocês, em especial uma pessoa que eu tenho orado muito e está aqui hoje com a gente. Uma pessoa especial. Eu conheci, me apaixonei por essa pessoa, por esse cara. É o Nelson. Cadê o Nelson? Nelson, fica de pé, por favor. Dá uma salva de palmas para o Nelson. O esposo da Chayane. Pode sentar, Nelson. Obrigado. Veio prestigiar o culto hoje. Uma bênção, que Deus vai falar poderosamente com ele, com você, comigo, amém? E vocês também, né? Todos vocês são nossos convidados, amém? Vocês são mais que de família, né? Então fica à vontade, irmão. Aqui está a geladeira, não pede licença não, né? Abre lá, pega. Tenta assim em casa. Não é assim que a gente é na nossa casa do Pai, né? A gente vai lá, né? Às vezes a gente vai diante de Deus com muita formalidade, não é? Ó, Pai das luzes, Pai querido, reverendíssimo Senhor, Criador dos céus e da terra, né? Ó, soberano, ó, El Shaddai, por favor, conceda uma bênção sobre a minha vida. Para, irmão. Seja um diálogo de filho com o pai. Senhor, faz algo acontecer essa semana. Meu filho está pedindo. Ei, você tem benefício diante dele. E eu sempre falo aqui na igreja, né, que quando eu ia na casa dos meus pais, né, eu vou na casa da minha mãe hoje, né? Meu pai está na glória. Baixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. E nunca cheguei diante do meu pai e falei assim: ó, pai querido, posso abrir a sua geladeira maravilhosa para pegar um copo de água celestial? Ó, filho querido, pode ir. Não, eu vou lá abrir. Por quê? Sou filho. Eu tenho parte naquela casa de comunhão. Então eu posso entrar lá e fazer. Você tem uma intimidade com seu pai. Você tem comunhão com ele, então você tem acesso a ele. Aleluia! E essa noite está liberado o acesso diante do teu pai. Só você que não sabe, então tudo que você tem pedido para Deus já está estabelecido sobre a sua vida. Deus já declarou e derramou sobre você. Na hora do começo deste culto, eu vi uma bandeira sendo erguida e Deus dizendo para nós: você está evidenciando que a vitória é certa sobre a tua vida. Você está mostrando para o diabo que você não está parado. Que o Deus dos exércitos está aqui. Deus dos exércitos está sobre as suas coisas. O Deus dos exércitos está sobre o seu lar. O Deus dos exércitos está sobre esta casa. Aleluia. Amém. Então não esmoreça, não desista. Você veio receber uma palavra, você veio receber uma instrução, uma direção de Deus. E às vezes você e eu, nós estamos com pensamentos de sair do propósito, mas Deus quer revelar o propósito dele sobre a tua vida. Você está nessa terra porque Deus tem um propósito sobre você. Deus tem um propósito sobre a sua casa. Deus tem um propósito sobre os seus negócios. Deus tem um propósito sobre o seu chamado. E a gente precisa descobrir isso. Primeiro nós temos que buscar uma intimidade com Deus. Amém? Precisamos entender quem é Deus e quem somos em Deus, uma identidade. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem uma identidade. Não é o seu registro de nascimento, mas é o seu registro celestial. Aleluia. Essa identidade valida que você tem acesso a coisas poderosas. Amém? Que o amor de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, acabou o culto. Aleluia, glória a Deus. Eu quero passear um pouco na palavra hoje com você. Aí quando eu falo assim, os irmãos falam assim: lá vai o pastor, vai olhar a Bíblia. Oh, Jesus. Vamos passear um pouco na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 11. É Santa Ceia, nós vamos avançar. Eu vou tentar correr o máximo para a gente fazer uma ceia com qualidade. Diga, fazer uma ceia com qualidade. Amém? Você tem fé, irmão? Só alguns têm. Oh, tá aparecendo pessoas com fé aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Hebreus 11. Assim que você abrir, eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabecinha aí e fale um pouco com Deus. Senhor, pedimos que a sua unção traga inspiração, empoderamento, governança, Senhor, sobre nós agora.
Nos dê, Pai, todas as direções que precisamos essa noite para avançarmos, Pai, de uma forma digna, obediente, de uma forma clara, que a verdade esteja, Pai, realmente não só estampada sobre a nossa face, mas dentro do nosso espírito, Senhor. E nós queremos desconstruir muitas coisas, conceitos, Pai, todos os dias, mas precisamos de uma orientação. E nada melhor que a palavra, que o Teu Espírito Santo revele ela a nós e traga inspiração no nosso ser. Que essa noite saiamos daqui pessoas diferentes, melhores. Sejamos, Pai, umas pessoas maravilhosamente tratadas. E queremos sim, Pai, que a Sua palavra venha nos confrontar. Trazer, Senhor, algo poderoso do céu sobre nós. Eu quero que a Tua palavra reine sobre a vida de cada um que está aqui. A Sua verdade reine em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está aí? Amém. Aleluia. Em Hebreus 11, capítulo 11, verso 23, diz assim. Eu vou ler na tela com vocês. Pode pôr aí para mim. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Até aqui. Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés. E quando Deus tem um propósito com uma pessoa aqui, você não é uma pessoa comum. Diga, se Deus tem um propósito na minha vida, eu não sou qualquer pessoa. A Bíblia está dizendo que, mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses. Quem sabe você está sendo escondido hoje, por um período, ou você está escondidinho ainda por um período, mas é a hora de aclamação de Deus acontecer sobre a sua vida e evidenciar que você é uma pessoa incomum na presença dele. A Bíblia mostra que Moisés ele foi chamado para libertar o povo, sim ou não? Todo mundo já assistiu lá os 10 mandamentos, né? A novela, né? E a coisa maravilhosa, coisa linda. E o interessante de tudo isso é que ele foi escondido dentro da casa do inimigo. Moisés foi colocado dentro da casa do inimigo. E o inimigo nem sabia, nem imaginava que um incomum estava lá dentro, morando dentro da casa dele. Que precisa acontecer algo maravilhoso e extraordinário. Mas até então ele não sabia o propósito da vida dele, diante do Senhor e diante dele na terra. E de repente você não sabe qual é o propósito de você estar aqui hoje na igreja. Você não sabe o propósito de você estar trabalhando num ambiente profissional hoje. Você não sabe o propósito de Deus sobre você. Você não sabe por que você está aqui ou por que você está aliançado com uma pessoa. Você não sabe ainda o porquê de tudo isso. Você está cheio dos seus porquês. Pessoas incomuns, elas são confusas. Quando elas entendem que elas são diferentes e elas entendem que ela realmente foi chamada para algo, tudo que era do passado é apagado e algo novo acontece na vida dela, porque ela se permite a viver algo sobrenatural. Mas nesse meio de processo, para viver o extraordinário de Deus e para viver a vida comum, que é o processo de você estar escondidinho ainda, você está num período de maturação, de crescimento, de amadurecer ideias. E você está frequentando a igreja, você aceitou Jesus e ainda não aconteceu algumas coisas, porque você precisa se permitir a entender que há um propósito de Deus para a sua vida lá na frente. Eu marquei algumas coisas aqui, irmão, você não tem noção do que Deus fez. Por que eu estou falando isso? Porque eu coloquei um propósito no meu coração de preparar uma palavra para a igreja. Aqui, ó. Só que ali na frente, na salinha, lá atrás, Deus mudou toda a palavra. Porque Ele falou assim, você vai entender o meu propósito. Então, às vezes, a gente faz muitos planos, acelerando alguns processos, sendo que Deus tem um plano para você. O propósito dele é melhor.
Então Moisés, ele não foi revelado a ele o propósito de Deus sobre a vida dele ainda, porque ele estava nesse período. Deus é tão inteligente que ele faz com que você esteja em lugares, aprendendo algumas coisas e alguns costumes para te ativar para conhecer a terra do inimigo. Moisés estava numa estadia na casa do inimigo para entender a estratégia de guerra dele e conhecer os trejeitos, o caráter dos homens, para que depois ele venha libertar o povo. Deus está escondendo você por um período que já já você vai se destacar e você vai conhecer os planos do diabo e você vai ser vitorioso, porque essa noite pessoas já saíram desses 3 meses, levantaram a bandeira de vitória e mostrou para o inimigo: o mar já está aberto e eu já passei do outro lado. E esse processo tem que ter uma dinâmica espiritual e um posicionamento humano da tua parte também. Sim ou não? Sim. Porque a gente quer ter um propósito de Deus acontecendo sobre a nossa vida, mas a gente quer ficar na cadeirinha e esperar. Eu vou na igreja, faço minha parte. Eu vou de domingo, eu vou de quinta. Eu toco, eu prego, eu faço portaria, eu sou diácono. Eu sirvo a casa, então estou na excelência. Vamos lá, vamos avançar na palavra. A Bíblia diz que pela fé Moisés, no verso 24, já adulto, recusou ser aclamado por filho da filha do faraó. Há uma identidade dentro de você. Você começa a descobrir que o propósito de Deus sobre a tua vida é que você é uma pessoa em comum diferente no lugar onde você está. Entenda algo, meu irmão, você tem que ser a diferença no lugar onde você trabalha, você tem que ser a diferença no ambiente familiar, você tem que ser diferente onde você anda, você tem que ser diferente dentro da igreja. Você não pode ser igual, irmão, você não pode ir pela onda dos outros. Você é uma pessoa incomum, diferente. Deus não fez uma cópia do Luciano aqui na igreja, não. O Luciano é o Luciano. Aí tem outro irmão que é diferente de mim, mas ele tem a essência que Deus colocou na vida dele. Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito sobre a minha vida. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Mas é o mesmo Deus que derrama propósito, meu irmão. Você serve um Deus que é cheio de propósitos diferentes um do outro. Quando o William era pequenininho, permite o William, ele adorava figurinhas de Copa, Campeonato Brasileiro e tal. Pensa num camarada que conhecia todos os jogadores, até os juízes do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, Campeonato, sei lá, um monte. E ele pegava as figurinhas lá. Ele tinha um bolo de figurinha. Um bolo de figurinha. E algumas estavam coladas e outras ele brincava de... Tipo como se fosse estrelão, um jogo de futebol, sabe? Ele fazia o golzinho com a bolinha e ia brincando com o dedo assim. E a cabeça dos jogadores, que é a foto deles, né? Eram os jogadores reais. Entendeu? Pegaram aí a visão? E quando a gente comprava figurinha para ele, ele abriu o pacotinho e falou: esse aqui eu já tenho. Eu falei: como é que sabe que ele já tem? Porque quando você tem interesse em algo e você sabe que você foi chamado para algo, Deus dá habilidade e capacidade. E você tem uma visão rápida daquilo que você já tem e daquilo que você almeja. Então ele via e falou assim: eu já tenho, eu preciso da outra. Deus não vai trazer cópia para você, meu irmão. Não é um álbum de figurinha, um pacotinho que você vai abrir, Deus vai dar coisas repetidas para você. Se você deseja algo diferente, Deus vai fazer você abrir um pacotinho e vai ter coisas diferentes para você. Eu sou um cara que nunca completei álbum de figurinha. Um dia eu vou completar, em nome de Jesus. E aqueles álbuns, agora eu vou estar indo um pouquinho, né? E aqueles álbuns de figurinha que a gente fazia lá para ganhar, para completar a panela, para você ganhar uma panela. Quem lembra disso? Vocês são tudo velho, hein, mano? Vocês lembram disso? Era muito legal, né? O mais top era da bicicleta, né? Nunca vinha roda. Essa bicicleta era falsa, era o Satanás que fez esse álbum, cara. Só vinha colher, né, meu? Caramba. Voltando para a palavra. Aleluia. Albinho. Aleluia. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e vamos passear um pouco na palavra. Diga assim: descobrindo o meu propósito de vida. Aleluia. Precisamos ter uma aceitação em Deus. Ser aceito. Você precisa entender que você precisa ser aceito. O problema é que a gente não entende o propósito, porque a gente coloca uma identidade em nós, dizendo: eu não sou digno. Se você tem falado isso, que você não é digno de receber bênção de Deus, para. Você precisa entender que você já foi aceito por Deus.
Quero te provar isso. Efésios 1, versos 5 e 6. Pode pôr para mim, por favor? Tentar correr o máximo. Efésios 1 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como Deus chamou e escondeu Moisés na terra do Egito, porque ele via Moisés não como um servo, como um filho. Deus só vai confiar um propósito gigantesco para pessoas incomuns que são chamados de filhos. 3 meses ele ficou lá, para depois de muitos anos, ele libertar milhões de pessoas do Egito. Deus vai fazer coisas grandes sobre a sua vida. Não tenha pressa. Quando você tem pressa, você vê realizações pequenas, mas quando você tem paciência e obediência, você vê coisas grandes. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo. Uau, Jesus entrou na parada na sua vida. Jesus está aqui, meu irmão, por intermédio dele. Ele te deu uma identidade, ele te deu um RG, ele te deu um registro celestial, onde todo culto você tem que levantar a bandeira de vitória, que é as suas mãos, os seus braços. Você começa a ser inserido nesse propósito, você entende que você foi chamado para celebrar. A igreja não é um lugar só para você receber a oração. A igreja é o lugar para você se pertencente a ela e você celebrar a Deus. Diga, este lugar é um lugar de celebração. Aleluia. Vamos lá. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Você foi chamado para o louvor dele. O propósito de Deus de ter criado e reconciliado o homem é para que você entrasse aqui e ele louvar lá em cima. Assim, os meus filhos estão me louvando. Você sabia que os céus também louvam pela adoração que você faz aqui? Olha para o teu irmão e fala assim, os céus também louvam. Se você não adorar aqui, irmão, você vai sofrer um grande choque cultural quando subir aos céus. Se subir, né? Porque lá em cima você vai adorar santo, 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 24 horas por dia. Aí você vai falar assim, então eu não quero ir para o céu porque eu quero dormir. Não fica, irmão. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente o amor. Você precisa ser aceito que você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Então você vai parar em nome de Jesus essa noite. Você falar assim, sou tão pequeno, sou tão pecador, sou trapo de imundícia, sou bichinho de Jacó. Ai, eu sou tão pequeno perto daquele irmão, daquele... Você é porque você quer. Porque se o diabo te afronta é porque você é grande. Se o diabo aperta o calo na sua vida é porque você dá trabalho, irmão. Eu quero te dar uma direção hoje em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está falando no meu espírito. As perseguições, às vezes, que você passa, que você fala assim, né? Eu estou pecando e tal. Existe duas vertentes aí, para você fazer uma analogia aí comigo, tá? Uma é uma mentira. Às vezes a gente fala assim, tudo está contra mim. Sim? Você já falou isso um dia? Já, né? Sabendo. A outra é aquela que você fala assim, estou passando uma prova. É prova da ordem. Hoje alguém foi fazer prova da ordem. Está fazendo a prova da ordem do advogado? Está difícil? É porque você sempre está passando por essa prova. Não é que você está passando pela prova, irmão. A situação está vindo de uma forma para você que algo grande vai acontecer sobre a tua vida. Eu tenho sempre falado para as pessoas que quando nasce uma criança, vem as dores de parto antes. Algo grande vai nascer dentro de você. Algo glorioso de Deus vai acontecer sobre a sua vida. O diabo, às vezes, ele tenta contra a sua vida porque ele sabe que você é grande diante dele. E ele quer reduzir você a um nada. E você, às vezes, acredita que você é um nada. Mas Deus está falando hoje que você é tudo para ele. Você é maior que o seu problema, irmão, porque Deus é maior que o seu problema. Diga, eu sou maior que o meu problema. Aleluia.
Aí, tipo, uma pessoa fala assim, né? Sou um grande... Vamos lá! Abra comigo em Deuteronômio 7:6. O propósito de Deus é você tem que ter uma aceitação, você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Você começa a entender o propósito de Deus sobre a tua vida. E Jesus fez uma ligação com você, com o Pai, restaurou o relacionamento. Você nasceu de novo, então você tem um propósito de vida aí, amém? Uma vida de salvação, uma vida eterna, aleluia. Aí em Deuteronômio 7:6 diz assim... Vou ler nessa tradução. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé, Deus. Foi a ti que o Senhor, teu Deus, te escolheu entre todos os povos sobre a face da terra para serem o seu povo querido, o seu tesouro pessoal. Você foi chamado para ser o Senhor. Você não foi chamado para ser de outro santo, você não foi chamado para ser de ninguém. Você foi chamado para ser Deus. Você é um tesouro precioso na presença de Deus. O propósito de Deus é estabelecer um tesouro nesta terra. Diga, eu sou o tesouro do Pai. Eu não sou o Kiko. Fala, eu não sou o Kiko, mas eu sou o tesouro do Pai. Ah, vocês não assistem Chaves, né? Vocês são tudo novinhos. Cadê os tesouros de Deus aí? Você sabe que enquanto nós estamos pregando e você está declarando coisas, o mundo espiritual é real, irmão. E você está desconstruindo armas e ciladas do diabo. E você está levantando muros de proteção sobre a cidade, sobre a sua casa. Bandeiras de vitória estão sendo estabelecidas. Deus está mapeando a sua vida. Deus está mapeando o seu emprego. Deus está colocando ao redor da sua vida proteções, anjos, aleluia, para te guardar. Porque você é propriedade do Pai, aleluia. Então eu tenho uma identidade, eu tenho uma aceitação. Agora eu sou filho de Deus. E Jesus fez isso. Eu fui adotado, então agora eu faço parte do convívio celestial. Aleluia. Então eu tenho direitos diante de Deus. Sim ou não? Sim. Então agora, você agora é separado por Ele. Você é um bem precioso dele. Você é um tesouro, Pai. Cara, você vai olhar no espelho e você fala assim, nossa, você pode estar parecendo um Ravengar com cabelo de manhã, né? Lembra da novela Vamp lá? Ninguém lembra, só eu. Não, vocês não vão lembrar. Que rei sou eu, né? Ravengar, que rei sou eu. Vamp é outra. Quem lembra do Vamp? Quem lembra da Que rei sou eu? Levanta a mão, quem lembra dessa novela? Vocês são tudo idosos já, hein? É, irmão. Já tá na quinta dose, né? Aleluia! Vamos lá, a alegria do Senhor é a nossa? Aleluia! É Santa Ceia, irmão, alegria, ô glória! Então vamos lá. Eu tenho uma identidade em Deus, eu tenho uma aceitação na minha vida, eu sou aceito por mim mesmo diante do Senhor. Sou resolvido. Você precisa ser resolvido diante de você mesmo. Você tem que ser empoderado da palavra e falar assim, eu sou o melhor de Deus. O problema é que a gente deixa as pessoas rotular a gente. A gente sente um fracasso porque não deu certo alguma coisa. A gente foi um fracasso porque não deu certo um jogo, não deu certo um futebol, não deu certo um emprego, não deu certo um negócio. E a gente sente o pior. Ei, aquilo foi só um momento, porque a sua identidade está ainda intocável. Você ainda é o melhor de Deus, você é o tesouro do Senhor. Não aconteceu daquilo lá porque aquilo era pequeno ainda para você, mas o grande está chegando sobre a tua vida. Aleluia. E aí, beleza, tem uma aceitação. Eu sou o tesouro do Senhor. E aí, o que eu faço agora? Agora você vai descansar na presença. Você vai confiar nele. Abra comigo aí a palavra em Mateus 11. Se você veio aí hoje para receber uma direção, um alívio da parte do Pai, é agora. Pois tu és. Não, isso aí ainda é Deuteronômio 7:3. Desculpa, eu estou acelerado. Peraí, puxei o freio. Aê, agora sim. Mateus 11, 28.
Aê! Palmas para a mídia. A gente vai ler até o 30, tá? Vinde a mim, todos que estáis cansados, carregar as suas pesadas cargas, e vos darei. Próximo. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Próximo. Pois o meu jugo é bom, e a minha carga é, em outras traduções, suave. Você entendeu aí que Deus está dizendo assim, ó? O problema é que a gente faz assim, ó. Jesus, vem a mim. Por isso que você está assim, porque você não tem aceitação. Enquanto você pede, você não conhece o propósito de Deus sobre a tua vida. Ei, Jesus já aliançou você de novo com o Pai. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Você estava morto lá. Seus pecados foram mortos. Quando Jesus ressuscitou, ele se levantou, você se levantou com ele também. Amém? E aí uma restauração veio. E agora o Senhor está dizendo para você, ó, vinde a mim todos que precisam de descanso. E eu vos... Terceiro ponto, para um propósito. Você tem que entender, Deus que te chamou, Ele proporciona descanso para você quando você está alinhado na palavra. Moisés negou muitas situações, porque ele tinha uma identidade, mas ele não sabia do propósito ainda. E quando você tem uma identidade de Deus, você sabe que pode e que não pode. É latente no teu espírito, irmão, você sabe que você não pode fazer aquilo. É latente quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, que ele vai te direcionar se você pode beber essa água ou não. Isso não quer dizer que isso tem que ser religioso, é caráter. Caráter é obediência, obediência é caráter. Moisés tinha uma identidade de caráter e obediência. Amém? Então Deus quer descansar você hoje. Sua semana não foi boa, mas essa semana você vai descansar nos atos do Senhor, na presença dEle. Lembra que eu falei nos cultos passados? Coloquei uma cadeira aqui. Cadê? Vou pegar essa aqui. Aleluia. Enquanto você não está no seu propósito, você não entendeu ainda? Olha a direção que Deus está dando para você hoje. A gente faz tudo assim, ó. Aí a esposa liga, agora eu não posso. É, Deus está falando, Deus está falando comigo. Tem gente entendendo. O filho vai falar um negócio, agora eu não tenho tempo. Ah, eu estou resolvendo as coisas. Ah, você vai fazer um negócio. Ah, eu não sei se eu vou para o culto porque eu estou corrido. Você está sempre correndo. Você não entendeu ainda o propósito de Deus, que é você confiar nele, descansar nele, para que você esteja numa cadeira dessa. Deus operando os milagres. E você, no caráter de obediência, entendendo o propósito de Deus, negando tudo que o mundo oferece, você vai estar de cadeira cativa, assistindo as vitórias vindo até você. E o crente acelerado é um crente que não entendeu ainda que ele tem que entregar tudo na mão de Deus. Deus quer desacelerar você hoje, irmão, senão o teu coração não vai aguentar. Você não está aguentando, você está aí, ó, indo para médico, correndo atrás das coisas, porque você precisa desacelerar e entender o propósito de Deus sobre a tua vida. Lá no começo você entendeu, porque agora você não está entendendo, porque você está lá quase no auge. Para, irmão. O momento de paz vai acompanhar você no auge também, irmão. Você vai descansar no auge, aleluia. Mas precisa entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Vamos lá, vamos avançar. Vocês estão comigo? Salmos 42. Salmos 42, verso 1 e 2. Você precisa buscar. Diga, eu preciso buscar. Existe o propósito.
Eu preciso buscar. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Volta lá, aí. A minha alma tem sede de Deus. Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me? Você não tem aceitação ainda de você mesmo, você não quer, porque você ainda não se entregou, você não buscou. Se eu tenho sede, eu vou fazer o quê? Dar o copo, porque o meu organismo está pedindo algo. Teu espírito precisa de Deus. A tua alma precisa ser nutrida com a palavra. Você precisa buscar a Deus. A tua alma precisa ansiar pela busca em Deus. Diga, essa noite, eu buscarei o Senhor de uma forma extraordinária. Porque você está buscando o dono do propósito. Está entendendo? Às vezes a gente busca o propósito e esquece do dono do propósito. Nada adianta, irmão. A direção está sendo dada hoje em nome de Jesus. Aleluia. Busque o Senhor assim como a corça busca. A sua alma tem que ter sede de Deus. Olha essa igreja hoje, como é que está? Eu quero te dizer que esta igreja está com sede da palavra. Esta igreja está com sede do avivamento. Esta igreja está com sede com a novidade de Deus. Não importa a velocidade, irmão. Grave algo aí. Não importa a velocidade. O que importa é o propósito do caminho até o seu destino. É o percurso até lá. Não importa o tempo que vai levar, o importante é que você está no caminho. Deus não mede a velocidade, Deus mede o comprometimento, você não sair dessa estrada, dessa jornada. Deus não mede se você está mais acelerado ou menos acelerado. Deus mede se você está no caminho. Diga, eu preciso estar no caminho. Aleluia. Amém? Jeremias 29:11, já vamos finalizar. Peço que os diáconos já fiquem à frente aqui. Aleluia. Jeremias 29:11. Quando Moisés fala lá em Êxodo, vou lembrar, creio que é Êxodo 13, não, 33, verso 13, ele fala sobre Deus revelar o caminho para ele. Porque agora ele já está no chamamento. Hein? Entenda algo. Quando ele fala para Deus revelar o propósito, o caminho a ele. Você sabe o que significa caminho no hebraico? Você vai dar um glória a Deus muito gostoso. Porque isso mexeu com o meu espírito. Caminho no hebraico significa lugar que já foi pintado. Ou seja, Deus vai dar um caminho para você que Ele mesmo pisou e direcionou você para entrar. Deus está dizendo para essa igreja, eu vou colocar caminhos que eu já andei para elas andarem em segurança. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. De manhã, nós temos um hábito de... Algumas pessoas têm um relógio para despertar, sim ou não? Tem relógio para despertar? Uns não, né? Já é um relógio biológico, né? O que tem que diferenciar você a partir de hoje, nesta noite, o que tem que despertar você na manhã, na madrugada ou à noite é o propósito. Diga, não é o relógio, mas é o propósito de Deus. Quando eu entendo o propósito de Deus sobre a minha vida, diga, quando eu entendo o propósito de Deus sobre a minha vida, eu me levanto inspirado para viver o dia. Aleluia. Você está entendendo? Jeremias 29:11 diz, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Está dizendo uma pessoa aí? Ou está falando... Quem é que está falando aqui? Vou ajudar você. Diga assim, escola dominical nesta igreja. É Deus que está falando, irmão. Amém? Deus está falando com você aí, ó. Vamos colocar como se Ele estivesse falando diretamente com você agora, amém?
porquanto somente eu conheço os planos que determinei, que tenho ao vosso respeito. Declara o Yahvé, o Senhor. Planos de vos fazer prosperar. Está falando de fazer você pobre? Deus tem um propósito de fazer, porque você é um tesouro, amém? Diga, eu sou um tesouro para Deus. Não existe um tesouro para Deus pobre. Não estou falando só na riqueza, irmão. Prosperar em todas as áreas. Você tem que ter uma mente próspera, você tem que ter um espírito próspero, você tem que ter uma alma próspera. Você tem que ter uma fala próspera. Você tem que ter uma aceitação, porque isso é prosperidade. Você levantar de manhã, vai levantar com o cabelo daquele jeito. Eu vou lavar e eu falar coisa antiga de novo, né? Vamos lá. Quem lembra do Don King, que era o treinador lá, o empresário do Mike Tyson? Já está na sexta vacina. Lembra do cabelo do cara? Você acorda de manhã e fala, Jesus, né? Assim? Nossa, eu estou feio. Não, irmão, você tem uma aceitação. Porque agora você entende que os planos de Deus é poderoso sobre a sua vida. Amém? E aí diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Sobre a sua vida pessoal. Sobretudo porque Deus tinha um plano sobre a vida de Moisés. Eu tenho um plano sobre a sua vida, Moisés. Depois eu tenho um plano sobre o povo. Deus primeiro vai fazer um chamado individual sobre a tua vida. Depois Ele vai te usar para um planejamento familiar, um planejamento nos negócios, um planejamento financeiro. Mas Ele precisa derramar a matéria-prima dEle sobre alguém nesta terra. Você é o canal de bênção de Deus. Você é aquele que foi chamado para um propósito. Você vai ser o operador de milagre. Você vai ser o louvor para a glória dEle. Aleluia! Determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo. Eu não prejuízo danado, porque você não se posicionou ainda. Eu não tenho prosperado, porque você não se posicionou ainda. Você está com o conceito. Você está com as suas ideologias. Você se acha melhor que todos. Começa a pegar um pouquinho, né? Quero te fazer uma pessoa diferente hoje. A palavra está querendo falar algo, uma verdade sobre a sua vida. Você é crente, mas você ainda não mergulhou na verdade. Você precisa entrar e penetrar dentro dela. Porque aqui ela não fala sobre o seu fracasso, ela fala sobre o seu sucesso. Mas antes de falar sobre o seu sucesso, você precisa entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu fui chamado para o louvor e a glória. E aleluia! Uau, é para isso? Meu irmão. Você nasceu... Essa é a verdade, você nasceu para servir o Pai. Você não nasceu para ser servido. Deus vai te servir, Ele vai. Porque Ele tem planos para você. Mas primeiramente, você nasceu para servir Ele. Você foi chamado para algo grande. Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, você está no Egito aí, vou fazer uma cópia do Egito, do lado do palácio do faraó, e você vai ser maior que ele. Porque é isso que a gente pede. Senhor, aquele irmão foi abençoado, me faça maior que ele. O irmão comprou um carro, eu quero um melhor. Nossa, aquela irmã recebeu aquela oportunidade de emprego. Eu não, mas eu quero uma maior ainda, só para mostrar que eu posso. Não, irmão, Deus não vai fazer algo paralelo com aquilo que ele recebeu lá. Deus primeiro vai tratar você, tirar desse lugar, desse esconderijo que você está há 3 meses, te chamar para um propósito. E aí a sua identidade, o seu caráter, a sua obediência vai determinar que você já está no propósito. E aí você começa a avançar. E aí você entende. Põe lá de novo, por favor, não tira não. E aí você começa a avançar. E aí diz assim, planos de vos fazer prosperar e não vos causar dor e prejuízo. Você está com dor e prejuízo, por quê? Deus está falando algo grande sobre a sua vida. É a palavra que está dizendo hoje. Irmão, pega essa verdade de hoje e levanta a tua bandeira de vitória. Mostra para o diabo agora que você tem uma identidade, que você é o propósito de Deus. Planos para vos dar uma esperança em um futuro. Só alguns, glória a Deus. Plano de dar uma esperança, ativação de uma fé, uma perseverança. Um futuro. Irmão, quando você recebe uma palavra dessa, é a hora que você dá um glória a Deus, é a hora que você fica de pé. Você vai entender ainda, porque esta igreja tem que celebrar dessa forma. Porque uma igreja que fica, glória a Deus, aleluia, é uma igreja morta que não entendeu o propósito.
Mas aqui este lugar é um lugar que entendeu o propósito. É uma igreja que tem que celebrar, é uma igreja que tem que dar glória a Deus, é uma igreja que tem que dar um soco no ar, é uma igreja viva, aleluia! Outro ponto. Deus chamou Moisés, e Moisés era desencorajado por ele mesmo, né? Mas ele recebeu um propósito de Deus lá. Chamou ele na sarça lá, não foi? E aí a Bíblia fala que ele tinha uma deficiência na fala. E ele falou, quem sou eu para falar? Não consigo. E o Senhor falou assim, leva teu irmão. Deus vai aliançar pessoas certas para andar do teu lado. Ande com pessoas que sabem que são aceitas por Deus e elas sabem que elas são aceitas nela mesma. Se você andar do lado de pessoas que não se aceitam, você vai andar como um fracasso do lado dela. Amém? Marque um ponto aqui. A gente tem um hábito de aceitar tudo que as pessoas falam. E a gente não aceita o que está falando. Essa noite você precisa reconstruir algo, alguns conceitos na sua vida. Porque a bandeira de Israel está sendo levantada hoje, trazendo vitória sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Fique de pé. Traga o microfone de bastão, por favor. Não desista de uma luta por causa dela ou o tamanho dela. Senão você vai estar desistindo do propósito sobre a tua vida. Amém? Quando você se posiciona em obediência, a resposta chega sobre a sua vida. Quando você obedece, você as coisas mudam sobre você. Baixa um pouquinho, por favor. E essa noite, se alinha na palavra hoje. Você é o melhor de Deus. Você descobriu o seu propósito hoje. Pastor, ainda não. Pega a palavra. Pega a palavra. A pastora falou algo muito poderoso esses dias na pregação. Muito importante. Mexeu comigo. Ela disse assim: quando Deus libertou o povo do Egito, o povo não saiu pobre de lá. O povo saiu rico. Quando Deus tem um propósito sobre a tua vida, o chamado dele para o propósito já começa dentro da casa do inimigo. Você já começa agora a sair próspero daquele lugar. Porque ele fala, eu sei os planos que tem para vós, planos de prosperar e não trazer dano ou dor. Vocês vão sair, irmão, de situações de problema ainda com a mão farta. Aleluia. Você pode entrar numa nova jornada na sua vida, às vezes sem estratégia de guerra. Mas o Deus da guerra está com você. O Deus da vitória está com você. O Deus que criou os céus e a terra está com você. O Deus que abriu o mar está com você. Aleluia. O Deus que fez o Jordão abrir está com você. O Jesus que andou sobre as águas está com você. O Jesus que multiplicou os pães e os peixes está com você. O Cristo que aliançou você e eu com o Pai e nos deu um nome de João 1,12. Todos aqueles que creem que Ele é o Filho são feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Pode chamar o grupo? Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitudes. Ele te ama, mas às vezes, irmão, é necessário que algumas ações nossas, elas não são correspondentes com aquilo que a gente é em Deus. Amém? Você está pronto? Diga, eu sou o melhor de Deus. O propósito de Deus sobre a minha vida é que eu sou o maior tesouro dele. Aleluia! 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 Aleluia!
E eu tenho aprendido algo, irmão, que a obediência, ela é revelada nos momentos mais difíceis da nossa vida. O nosso caráter, ele é revelado diante de Deus nas dificuldades. Lá você vai provar o quanto você está aliançado e realmente convicto de que você é um filho de Deus. Porque no momento da bonança, da prosperidade, das riquezas, a gente é top. A gente mostra claramente nos cultos, a gente celebra, a gente sorri, a gente conta testemunho, mas na dificuldade, lógico que não vai ter testemunho na dificuldade, mas é onde se revela quem você é em Deus. Está na hora de você reverter e mostrar para o diabo que na dificuldade você é a mesma pessoa também tendo na bonança. A intensidade e o grau de espiritualidade, de crescimento de nível, não cai o padrão. Todos que entendem que Deus chamou para um propósito têm um nível master. Aleluia. Ei, irmão, essa noite, nos que jogam videogame aí, você está chegando no nível hard. Você está chegando no nível hard, que é o mais difícil para o diabo. Aleluia, você está no nível maior, aleluia. Quanto mais aproximar de Deus, mais difícil para ele. Quanto mais próximo do Pai, mais difícil fica para ele. Enquanto eu estou ministrando, eu vejo barulhos de correntes, eu vejo barulhos de portas, ferrolhos quebrando, eu vejo barulhos se despedaçando, eu vejo marretas sendo batidas nas paredes, eu vejo aberturas. Deus está tirando aquilo que está impedindo você de avançar. O Senhor está trazendo estratégias. Deus está falando: eu vou levantar pessoas fortes, eu vou levantar mulheres que vão ter voz, eu vou levantar mulheres que vão profetizar, eu vou levantar mulheres que vão se empoderar da palavra, mulheres que deixaram da identidade lá atrás por um prejuízo de um homem ou de uma pessoa. Elas vão se levantar com uma voz de profetisa, uma voz de autoridade, aleluia. Escute, igreja, Deus vai levantar um número de mulheres que vão ministrar em outras mulheres. Pirituba será conhecido por mulheres que profetizam. Essa igreja terá homens que vão realmente avançar, que acharam que não conseguiriam mais, que não eram capazes de enfrentar um rei, um faraó, de determinar que liberasse aquilo que era deles de direito. Deus vai levantar Moisés de Deus aqui neste lugar. E você não vai ficar levando um monte de gente para falar por você, não. Deus te deu voz. Jesus morreu na cruz. Não foi para dar voz para uma pessoa. Você vai se aliançar com a pessoa certa, mas a voz de autoridade foi dada individualmente para mim, para você, eu e você. Homem de Deus, profetas desta terra. Nós teremos voz nessa terra. Isso significa que o governo vai voltar para a nossa mão. De coisas que nós perdemos lá atrás, você vai ter autoridade de novo, governança sobre o negócio. Amém? E essa é a igreja. Escute o que eu estou dizendo. Este ano vai chegar uma geração de jovens. Jovens decepcionados, jovens que tentaram se mutilar, tirar sua própria vida, vão achar refúgio neste lugar, vão achar esperança neste lugar, vão entender que há um propósito de vida sobre a vida deles. Eles vão ser curados e serão uma geração que vai pregar o evangelho como se morasse lá em cima. É tempo da igreja se levantar, irmão. A gente tem um propósito, a Bíblia está aqui. A gente tem medo de falar de política. A gente tem medo de falar de outras coisas. A gente se cala. Não quero me envolver. Irmão, você tem a palavra. Se envolva na palavra. Você não foi chamado para dialogar ou para debater. Você foi chamado para ter voz. Se a pessoa fala assim, tudo bem, mas eu não aceito. Eu sou assim. A palavra fala que eu sou assim e eu vou ser assim. Aleluia.